Bem, boa noite, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 29 de setembro de 2022, quinta-feira, às 18h40. E nesse horário, nós iniciamos a nossa palestra pública. Hoje, mais uma vez, recebendo aqui essa nossa amiga querida, Maria Martorelli, que aceitou o nosso convite de fazer 2 estudos para a gente sobre o tema suicídio. Fizemos uma palestra na semana passada, dia 22, e hoje estamos fazendo outra. E o tema é suicídio, saber, agir e prevenir. Nós sabemos o quanto esse assunto é importante, como esse assunto, vamos dizer assim, é questão de saúde pública, não é? Porque, infelizmente, nós sabemos que muitos companheiros, passando por um momento difícil de suas vidas, muitas vezes fazem essa opção e, infelizmente, não tem volta depois que ela é concluída. Então, esse trabalho, essas reflexões, não visam apenas aqueles que já realizaram o feito, mas também muito aqueles que, de alguma forma, estão passando por algum momento difícil e começam a ventilar, a pensar sobre isso. Daí a importância de nós conversarmos sobre esse tema para evitar que a pessoa chegue a cometer esse ato. Então, minha querida amiga Maria aceitou esse nosso convite, nós ficamos muito felizes por isso, porque a Maria sabe como conversar sobre essas coisas que nós consideramos assim muito delicadas e importantes para todos nós, seres humanos, todos nós, os espíritos, que estamos buscando realizar a nossa caminhada. Mas antes de iniciarmos a nossa reunião, o nosso estudo, eu vou fazer uma pequena leitura dessa obra de Leon Denis, que tem por nome Conversando com Leon Denis. E, baseado no livro O Mundo Invisível e a Guerra, no capítulo 9, Leon Denis retirou um parágrafo e transcreveu para essa obra que nós vamos ler agora. E o título dessa mensagem é Parte do Infinito, que diz assim: dentro de toda a alma humana há um retiro, um ponto secreto onde se instala a centelha divina. A parte do infinito que garante a cada um de nós a indestrutibilidade do seu eu. Ali dormitam as forças invisíveis, os recursos psíquicos, cujo desenvolvimento fará mais tarde do ser mesquinho, frágil e ignorante que somos, em princípio de nossa evolução, um gênio preparado para as grandes empresas e capaz de desempenhar um papel notável no universo. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, elevar o nosso pensamento a Jesus, à espiritualidade amiga, rogando a proteção do Pai, rogando o amparo desses espíritos que tanto têm nos auxiliado e que estão sempre prontos a estender as mãos toda vez que necessitarmos. E, acima de tudo, agradecer ao Pai por todas as bênçãos que temos recebido. O Mestre disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que nós saibamos enxergar esse caminho e segui-lo, buscando colocar em prática tudo aquilo que ele nos ensinou. Em especial essa noite, pedimos, Senhor, que ilumine o caminho desses nossos irmãos que um dia partiram desse mundo de provas e expiações através da porta do suicídio. Essa escolha equivocada todos nós sabemos. E também, Senhor, ilumine o caminho daqueles que, estando ainda aqui, começam a pensar sobre essa saída. Que todos nós, Senhor, possamos colaborar
com as nossas preces para auxiliar esses irmãos tão sofridos. E assim, envolvidos por essas bênçãos, por essas graças que caem sobre nós, te pedimos, ó Pai, que ilumine nossa irmã Maria, seu lar, sua família, seu trabalho, seus bons propósitos, para que ela continue a levar o teu evangelho, os teus ensinamentos a todos aqueles que necessitam. E também te pedimos, ó Pai, que nos permita iniciarmos os nossos estudos da noite de hoje, na graça de Deus. Maria, você tem até 19h40 para fazer as suas considerações. Que Deus abençoe a todos nós. A palavra está com você. Amém. Obrigada, boa noite a todos. Eu quase não consigo enxergar vocês aí, porque eu estou no celular, e no celular fica pequenininho, aí eu não vejo direito, mas sejam todos, assim, muito bem-vindos, muito obrigada pela oportunidade, pela paciência de me ouvirem nessa noite de hoje, que vai ser, assim, como que um fechamento desse mês de setembro, um mês tão importante, que o ser humano é chamado à consciência de que o suicídio está se alastrando cada vez mais e é um caso de saúde pública, né? É um caso de saúde pública e a gente tem que parar e falar sobre isso, né? Antigamente, quando alguém tentava suicídio ou se suicidava, conseguia se suicidar mesmo, tudo era abafado, tudo ia para debaixo do tapete, não se podia falar em suicídio. Em algumas religiões, até o suicida ele é enterrado separado das outras pessoas que morreram de mortes naturais. Enfim, existe um grande preconceito, ainda existe um grande estigma ao falarmos do suicida, ou daqueles que pensam em tirar a própria vida, mas a verdade é que é um caso de calamidade pública, né? Então, assim, eu queria até começar hoje, em primeiro lugar, corrigindo um erro que eu cometi da outra vez, que eu falei sobre o psiquiatra Marco Abud, mas ao invés de eu escrever lá nos slides Abud, eu botei Abride, tá? Então, por favor, corrijam isso, me desculpem, feito essa correção, vamos ao assunto aqui. Então, a primeira coisa que eu fiz para a gente fazer o nosso fechamento de hoje, falando o que nós precisamos saber, que ação é essa, que prevenção é essa, como prevenir, dá mesmo para prevenir ou é ilusão? Então, isso tudo nós vamos refletir, discutir durante a nossa conversa de hoje. Na verdade, eu peguei uma estatística feita pelo psiquiatra Humberto Miller, de Rondônia, que apresentou um trabalho na Câmara dos Deputados, na parte que trata das questões do suicídio. E ele levou essa estatística, e eu quero passar essa estatística para vocês terem uma ideia como é que a coisa está alarmante. No mundo, né, existem 16 milhões de tentativas de suicídio por ano. 16 milhões. É muito, gente. No Brasil, são 12 mil suicídios por ano. Suicídios mesmo. E para cada suicídio, 20 tentativas. Olha que estatística alarmante, né? E, assim, se a gente for ver, a cada 45 minutos, alguém se suicida no Brasil. A cada 45 minutos. É muita coisa. E muitas questões chamam logo a atenção, como a questão da depressão. A gente viu na semana passada as causas que levam
as pessoas a se suicidarem ou tentarem um suicídio, né? E, assim, uma coisa que nessa estatística também que me chamou a atenção foi que 4% dos adolescentes no Brasil apresentam depressão, que é um passo para as ideias suicidas, né? Apresentam depressão ou apresentam TDAH, quer dizer, hiperatividade, né? Déficit de atenção com hiperatividade. Que mais? Uma a cada 4 crianças, estou falando de criança, uma a cada 4 dá indícios de depressão. Olha que a situação que a gente vive no momento. Né? Uma situação realmente alarmante, né? Uma situação realmente preocupante, né? E aí a gente fica se perguntando, bem, e o que fazer com tudo isso? Porque não adianta ficar no negativismo. É muito interessante, a Rose até colocou lá no WhatsApp, no Instagram também, a historinha do suicídio, porque que é o mês amarelo, a cor amarela, o mês de setembro é o setembro amarelo, né, do rapaz que morreu, enfim, num carro em alta velocidade, não sei o que lá, papapé, papapá. Muito bem, isso está lá, vocês já leram. Aí as pessoas foram colocando fitas amarelas, um monte de coisa para mostrar, né, o sentimento e tudo em relação àquela situação. Mas quando eu penso na cor amarela, quer dizer, vamos pensar, todo mundo pensando na cor amarela. O que primeiro vem à mente? O sol, não é? O nascer do dia, o sol, aquele sol bem amarelo, bem bonito. Amarelo é vida, é alegria de viver, é amor à vida, é uma cor que na cromoterapia, por exemplo, a gente trabalha a alegria, a vitalidade, o amor à vida, o impulsionar do sistema de defesa do nosso organismo, do sistema imunológico. Então, é uma cor vibrante, né, que está muito associada à criação, que está muito associada ao sol. Então, eu prefiro levar por aí. Eu acho que é o Setembro Amarelo, porque faz a gente pensar. Setembro é para a gente pensar um pouco mais nessa questão do suicídio, é falar sobre isso, sem receio de falar, trocar informações, perguntar, porque do nosso lado, na nossa casa, sem a gente nem às vezes ter percebido antes, pode ter alguém com essa tendência. Tendência a querer se matar, tendência a querer tem ideias assim de morte o tempo todo, e isso às vezes é uma criança ainda, e a gente pode trabalhar e fazer muita coisa e ajudar bastante. Então, assim, primeira coisa que nós temos que pensar, né? O que a gente precisa saber? Estamos aqui falando disso. Semana passada, nós falamos das causas do suicídio, né? Das causas emocionais, físicas, materiais, espirituais, mentais, enfim, causas variadíssimas, né? Cada um é cada um com seu cada qual. Não cabe nós aqui julgarmos nada disso. Mas esses problemas podem ser motivo, podem ativar, podem dar um start, né, de ideias de tirar a vida naquela pessoa. Então, o ser, como que eu vou saber? Né? O que eu preciso saber?
Eu preciso saber que o ser, ele dá sinais do que ele pensa quando ele está pensando em se matar. Existem sinais, né? E tanto da própria pessoa, né, que precisa até observar esses sinais, começou a ficar mais triste, sofreu um golpe, teve uma perda, um ente querido morreu, perdeu a sua situação financeira, perdeu um emprego. Trabalha isso, olha para dentro e começa a elaborar aquelas emoções, nós vamos falar mais disso mais à frente, mas começa a elaborar aquelas emoções, o que realmente está sentindo, não, estou triste por isso, e quem está de volta, quem está à volta dessa pessoa, do lado dessa pessoa, também observar esses sinais, né? Para quê? Para que observar? Para tomar uma atitude adequada, que nós também vamos trabalhar em cima disso quando falarmos da ação, tá? Então, queria, Rose, que você colocasse, por favor, o slide. Esses sinais, eles aparecem muito claramente, sabe, ao nosso lado, as pessoas que estão pensando em se matar, isso vem de uma forma muito, muito clara. É só a gente estar atento ao outro, ter empatia pelo outro, saber que o outro está ali, se ele está triste hoje, triste amanhã, triste depois, se ele se recolheu, se ele não sai de dentro do quarto, se ele tá chorando o tempo todo, se ele diz eu vou me matar, a vida não serve para nada, a gente precisa prestar atenção. E precisa prestar atenção sem julgar, sem condenar. Coloca, por favor, o segundo slide, Rose. Nesse slide, eu falo aí exatamente o que eu acabei de falar, né? É como saber, né? Então, como saber, a pessoa dá sinal. E que sinais são esses, né? Esses sinais podem aparecer em forma de doença, podem aparecer em forma de recolhimento, eles podem ser sinais emocionais, eles podem ser sinais físicos, eles podem ser sinais mentais e até espirituais. Coloca o 3, por favor. Bem, o que acontece quando uma pessoa diz, eu quero me matar? Começa a apresentar uma série de sinais. A tendência de quem está do lado é não acreditar. Então, existem vários mitos que, inclusive, eu tirei esses mitos do livro do André Trigueiro, Viver é a Melhor Opção, né? Que é um livro que eu aconselho muitíssimo todo mundo a ler, porque orienta bem. Então, eu tirei alguns, os que são mais comuns. Ele dá, sim, vários mitos a respeito do suicídio, mas tem alguns que a gente vê com mais frequência. Então, por exemplo, esse primeiro, quem ameaça se matar não fará isso, quer apenas chamar atenção. Fake. Quem ameaça se matar pode se matar realmente. Não fica só na ameaça. Isso é estatístico, tá? Quem tenta se matar e não consegue é porque não queria realmente morrer. Fake. Quem tenta se matar quer morrer. Mas é claro que quer morrer. Alguém não vai cortar os pulsos se quer continuar vivendo. Alguém não
não vai tomar 10 mil comprimidos se quer continuar vivendo. Não vai se atirar do 10º andar se quer continuar vivendo. Às vezes, sobrevive. E aí, isso, para as pessoas que estão ali no entorno, que bobagem. É só para chamar atenção. É só para chamar atenção que está fazendo isso. E, às vezes, a pessoa tenta 1, 2, 3. Eu conheço uma pessoa que tentou 5 vezes. As 5 vezes ela escapou. Ela sobreviveu. E aí, nós que somos espíritas também, não é, gente? Nós temos que parar para pensar. Será que essa pessoa também não teve oportunidade? Não foi dada a ela uma oportunidade dela se refazer? Aliás, não uma, né? No caso que eu conheço, 5. Então, e depois essa pessoa realmente fez um tratamento e faz até hoje, ao longo de muitos e muitos anos, né? E está aí, está no planeta, está produzindo, está trabalhando, tem lá seus momentos meio assim tristinha, mas já sabe que não pode ficar deixar aquela tristeza tomar conta, e está se recuperando. Então, a espiritualidade também sabe o que está fazendo, está ajudando ali, está permitindo que aquela pessoa sobreviva, né? Outra questão, que é mito, não devemos falar sobre o suicídio, pois isto aumenta o risco. Gente, tudo que não se fala, tudo que está escondido, tudo que está por debaixo do pano, só tende a piorar. Quando a gente não fala sobre o suicídio, quando a gente não conversa sobre ele, e isso é muito comum, porque existe o preconceito, não é? Então, isso é muito comum. As pessoas da família estão vendo aquele filho não está bem, está depressivo, mas ele já é adulto, como é que eu vou interferir, como é que eu vou falar? E ficam cheios de melindre e coisa e tal, e não falam. E o suicídio, a gente precisa discutir sobre ele. Quando a gente não tem condição, suspeita de que tem lá alguém perto da gente, com essa tendência suicida, às vezes nem é suspeita, a pessoa verbalizou que quer morrer, né? E a gente não sabe o que dizer, vamos consultar alguém, vamos perguntar a um psicólogo, vamos perguntar ao padre, ao dirigente do centro espírita, vamos perguntar a um amigo que já passou por isso, vamos trocar, vamos falar, para que a gente possa ter uma ação, uma conduta legal, correta, com aquela pessoa que está ali necessitada. Porque, olha a situação, a gente deixa o tempo passar, porque a gente fica sem coragem de abordar o assunto, é um assunto delicado, e as pessoas estão todas muito assim, é isso que eu tenho muito em mente, cada um com a sua história, cada um com os seus resgates. Então, assim, quem se suicidou, nossa, vai passar o inferno. Eu não sei se aquela pessoa vai passar o inferno depois que ela morrer. Com certeza, a gente sabe que existe um risco grande dela ter um período de sofrimento, porque ela cometeu um ato que ela não teve consciência da importância da vida. Ela tirou a importância da vida terrena. Então, pode ter um sofrimento agora. Dizer que vai ser um sofrimento horroroso, monstruoso, de não sei quantos milhares de anos, como eu já ouvi muitas pessoas falando, inclusive em palestras, isso daí a gente não pode fazer. Nós não somos Deus. Deus é que sabe de
cada ser humano. E cada um que comete o seu delito, seja ele qual for, um suicídio, um homicídio, um aborto, qualquer situação, só o lá de cima sabe como é que aquele ser vai enfrentar aquilo depois que desencarnar. Porque é quando ele vai ser trabalhado, ele vai ser burilado pelos amigos espirituais para que ele possa tomar consciência do erro que cometeu. Além do mais, nós sabemos que, eu falei isso na semana passada, se não me engano, da energia vital que a gente recebe no momento do nascimento, que termina com o momento do desencarne. Para um suicida, o que ele faz? Ele corta essa energia antes dele terminar o período dele aqui. Porque ninguém entra na vida terrena para se matar. Óbvio que não. Né? Quando tudo é combinado, quando tudo é traçado, o objetivo é passar a valorizar a vida. Né? Passar a colocar essa cor amarela no sentido da valorização da vida. Uns conseguem, outros, infelizmente, não. Mas a misericórdia divina está aí. E a gente não sabe as circunstâncias de ninguém. Então, esse sofrimento pós-morte, que muitas vezes a gente fica muito impressionado, né? Porque, por exemplo, a gente estuda bastante, e é maravilhoso, o Memórias de um Suicida. Vocês têm um estudo aí também, não é? Eu acho que tem, né, Rose? Do Memórias de um Suicida. É um estudo valoroso, só que a gente tem que aprender a colocar as coisas num contexto que não seja um contexto de, assim, pô, é isso e é isso para todo mundo e acabou. Não é. Não é. Cada um é cada um, tá? Vamos continuar com os mitos. Eu acho que tem outro slide aí com os mitos. Quem ameaça? Não, esse eu já fui, né? O suicídio, outra coisa que a gente escuta muito falar. Tem pessoas que dizem que o suicídio é um ato de covardia. E tem pessoas que dizem que o suicídio é um ato de coragem. Por exemplo, quando eu dei lá para os filósofos na semana passada, o que eu falei de Sêneca? Que ele dizia, os estoicos dizem isso. Eles diziam o quê? Que é melhor você se matar tendo uma morte digna do que ficar aqui num sofrimento, num desespero atroz. Então, para eles, eu acho que é até um ato de coragem essa história, né? E algumas pessoas acham que, ai, nossa, se matar tem que ter muita coragem. Vocês já escutaram falar isso. E tem outras que dizem, se matar é uma covardia, está fugindo. Né? Mas, na verdade, gente, temos que ter muita compaixão e não fazemos esse tipo de julgamento. Porque o que faz que alguém tire a própria vida é uma dor muito forte, muito profunda, é uma dor psíquica, é uma dor da alma, é uma dor que vai além da dor física que ele vai sentir no momento que tem um ato como esse, né? Então, não é nenhum sentimento nem de covardia, nem de coragem. É uma dor. É uma dor psíquica, é uma dor de alma que faz com que essa pessoa tente o suicídio. Então, essa história de covardia e coragem é mito. Outra questão, pessoas que se matam e não avisam a ninguém, né? As pessoas se matam, não avisam que estão se matando, mas deixam pistas concretas
de cada 10, eu botei aí, olha, de cada 10 pessoas que tentam suicídio, 8 deixaram pistas, né? Então, essa coisa de dizer, a gente não sabia, a gente não viu nada, nem parecia. Não. Se você prestar atenção no seu irmão de caminhada, você vai descobrir os sinais. Os sinais chegam. A pessoa deixa essas questões, de uma certa forma, ele avisa, olha, eu vou me matar. Pode ser por um comportamento diferente, pode ser por alguma coisa, uma palavra, pode ser uma coisa escrita, sabe? Então, isso é outro mito. Pessoas que se matam não avisam a ninguém. Mito. Avisam, sim. Outra coisa, que também é muito comum como mito, a melhoria do estado emocional elimina o risco do suicídio. Agora está bem, tentou um suicídio, mas está fazendo psiquiatria, está no psiquiatra, está no psicólogo, está fazendo um monte de tratamento, foi para o centro espírita, agora está tranquilo. Pronto, foi curado. Não é assim. Na maioria, isso não sou eu que estou dizendo, não, tá, gente? Está lá no André Trigueiro, tá? Nas pesquisas dele. Na maioria dos casos, né? Nos 3 meses depois da aparente melhora, essa pessoa se suicida. Então, tem que ficar de olho? Tem. Tem que prestar atenção? Tem. Não é, a cura não é assim. Essa vida, por exemplo, essa vida terrena, para quem já tentou suicídio uma vez, é um trabalho contínuo até o final, até o último instante, de se observar, de lutar, de se recolher para dentro de si mesmo, enfim. É uma situação muito, muito, muito delicada, porque as pessoas acham, até uma forma, às vezes, né, alguém que a gente gosta, então a gente cria aquela expectativa, aquela esperança, agora está tudo bem, está ótimo, já está sendo tratado. Não, vamos falar, vamos conversar, vamos perguntar, né? E o suicídio, a gente sabe, gente, ele é voluntário, mas ele é também indireto. Então, muitas vezes, tem pessoas ao nosso lado se matando de forma que não é dando um tiro na cabeça, nem cortando os pulsos, nem tomando remédio, nem se atirando não sei de onde, mas está se matando porque, por exemplo, é um diabético grave que come doce todo dia, né? Ou é um alcoólatra que bebe para fugir da realidade. Porque o que é, por exemplo, a questão dos vícios? É a fuga da realidade. O suicídio é para quê? Para fugir da realidade. Sendo que aquele que pega um revólver é muito mais fácil da gente detectar. Suicidou-se, pegou o revólver, deu um tiro. Mas aquele que bebe, e às vezes está lá, bebe uma hoje, outra amanhã, outra depois da manhã, está também se matando. Ele está fugindo da realidade da mesma forma que aquele que deu o tiro. Só que de um jeito indireto. Tá? A gente usa até essa nomenclatura. Suicídio voluntário e suicídio indireto. E existem algumas questões que, na realidade, a gente pensa, muitas vezes, que está ajudando, mas que pode produzir um efeito contrário. Você, por favor, olha só, quando a gente chega para aquela pessoa que diz que vai se matar e diz assim, pensa positivo.
Ora, se ela está num ponto que ela chegou para te dizer, eu quero me matar, a vida não vale mais nada para mim, adianta eu dizer para ela, pense positivo? Ela vai dar uma coisa assim, ela vai passar a pensar positivo? Não. Sua vida é melhor do que a de muita gente. Isso, gente, é terrível. É terrível. Como é que isso pode ser até cruel, isso? Porque às vezes a gente tem aquela tendência assim, por exemplo, a gente vê isso, eu atendo pessoas aqui no meu consultório dessa maneira. As pessoas vêm super depressivas, e aí chegam para mim e dizem, Maria, mas a minha irmã falou, no outro dia eu atendi uma pessoa assim, a minha irmã falou para mim que eu tenho tudo, que a minha vida é ótima, e tenho, se olhar de fora, está tudo ótimo. Eu tenho um marido ótimo, eu tenho filhos saudáveis, eu tenho dinheiro, eu tenho trabalho, eu tenho. E aí a pessoa que diz isso, sua vida é melhor do que a de muita gente, não está percebendo o que está naquela alma. Não está tendo a visão daquele ser que é integral. Ele não é só a matéria, ele não é só o corpo, ele não é só o ter aqui da Terra. Ele não é só ego, ele é self, ele é espírito, ele tem uma caminhada. E o que será que ele desenvolveu durante essa caminhada? Quais as situações que essa criatura já passou e que, de repente, determinadas coisas da vida podem até fazer com que ela tenha uma coisa que ela nem sabe, que é a culpa de ter dinheiro, a culpa de estar melhor do que a irmã no casamento, a culpa... A gente não sabe, isso tudo vai levando a um estado de morbidez mental, de fixação mental, de que eu não mereço, nada serve para mim, eu não tenho valor, eu sou uma pessoa... Aí vai, gente, aí vai. Né? Outra questão importante é, você vai se matar por causa dele? Você vai se matar por causa dela? Não vale a pena. Ora, se alguém chega para você e diz, eu vou me matar porque meu marido está aprontando comigo, porque aí ele vai ver o que é bom, aí ele não vai adiantar eu dizer que não vale a pena. Então, são coisas que, às vezes, ao contrário, produzem, essas falas, elas produzem um efeito negativo, um efeito que não é legal, cai mal, bate mal naquela pessoa. Aí eu trouxe um pensamento da Joana de Ângeles, do livro Refletindo a Alma, acho que é no próximo slide, Rose, por favor. Que ela fala da depressão. Olha que interessante ela fala. A depressão, que é o grande mal dos dias atuais, levando o ser ao suicídio. A depressão é um fator muito importante no suicídio. E ela diz assim, no livro Refletindo a Alma, é esse livro aqui, ó, deixa eu mostrar para você. Eu gosto de mostrar os livros, porque são leituras boas, interessantes. Esse livro fala de toda a psicologia espírita da Joana de Ângeles, né? Então, quando ela fala da depressão, ela diz o seguinte, a depressão, seja como for considerada, é sempre um distúrbio muito angustiante pelos danos que proporciona ao paciente. Dores físicas, taquicardias, problemas gástricos, inapetência, cefaleia, sentimento de inutilidade, vazio existencial, desespero, isolamento, ausência total
total desesperança, pensamentos negativos, ansiedade, tendência ao suicídio. O enfermo tem a sensação de que todas as suas energias se encontram em desfalecimento e as forças morais se diluem ante a sua injunção dolorosa. Gente, vamos prestar atenção em nós mesmos e naqueles que estão à nossa volta. São sinais, a gente vai tendo sinais de que a gente está depressivo. Acabou de passar por uma tristeza. Às vezes a depressão ela começa por uma leve tristeza. Aí a gente não trabalha, não vai em busca do que aquela tristeza significa. Essa depressão vai tomando vulto. E toma um vulto de uma tal forma que chega aonde que a Joana falou aí? Ao suicídio. Então, eu acho que essa descrição da depressão foi maravilhosa por parte de Joana, que ela coloca exatamente as questões que o depressivo sente. Ele sente várias questões que estão aí, ou todas. Né? E aí, ela também, no livro Triunfo Pessoal, que também é um livro que eu gosto bastante, mas ele é mais difícil. Ele é um livro ela usa bem aquela linguagem psicológica nesse livro. Então, mas como Joana, é aquela coisa, a gente tem que estudar com Google ali do lado, com um dicionário do lado, né? Então, vale a pena. Nesse livro, ela fala lá na página 96, ela diz assim: na raiz psicológica do transtorno depressivo ou de comportamento afetivo, encontra-se uma insatisfação do ser em relação a si mesmo que não foi solucionada. Então, olha que coisa interessante. Por trás desse transtorno depressivo, tem uma insatisfação lá de trás, que vem lá de trás e que a gente foi deixando passar. Quantas vezes a gente diz para a gente mesmo assim, deixa, eu não tenho tempo para ver, eu não tenho tempo para ficar de mimimi. Eu escuto muita gente dizer isso. Não tenho tempo para mimimi. Não dá. Só que quando você diz isso, você se desconecta do seu eu, se desconecta de você mesmo, das suas necessidades mais profundas de alma. Só existe uma saída para tudo, é encarar a verdade. Então, se eu estou triste, por que eu estou triste? O que eu posso fazer para essa tristeza melhorar? Eu consigo sozinho? Eu preciso buscar ajuda? Então, são questões que a gente vai tendo que olhar. E ela frisa isso muito nesse livro Triunfo Pessoal. Tá? Aí, muito bem. Nós vimos o que nós precisamos saber. Né? Nós precisamos saber disso. O suicídio está aí, ele tem todas essas questões. A gente viu as causas na semana passada e agora nós vamos ver o que fazer. Vamos partir para a ação. Então, vamos colocar aí o slide da ação. Né? Que ação é essa? A primeira ação, a mais importante, é o movimento para dentro. É o autoconhecimento que a gente não pode deixar de falar nunca. Só a verdade nos liberta. Só o conhece-te a ti mesmo nos liberta.
Então, tudo que a gente sente precisa ser investigado, precisa ser analisado por nós, para que a gente não siga num processo de autodestruição que vai dar um suicídio no futuro. Então, toda a tristeza ela tem que ser vivenciada, as nossas emoções precisam ser vivenciadas, não podem estar escondidas, né? Atrás da tristeza existe a oportunidade de crescimento, chegar, assim, ao abismo mesmo da gente, porque quando a gente chega lá no fundo, lá no fundo do poço, a gente começa a voltar para a luz. E aí a gente vai se livrando dessas questões da depressão, do vazio existencial, da ansiedade. Então, é preciso lidar com as emoções, aceitar as emoções, não fugir delas, não sentir culpa porque sentiu raiva, ou porque sentiu desgosto, ou porque sentiu tristeza. Não se sinta culpado, as emoções fazem parte da nossa caminhada terrena. O que não faz parte é a gente varrer a emoção para debaixo do tapete. Gente, a hora passa, né? Nossa! E aí, como é que a gente vai prevenir, né? Como que eu vou prevenir essa história toda? Segundo esse psiquiatra, Jorge Groisman Zoduschliver, para lidar com alguém que pensa em suicídio ou já tentou, é preciso ouvir mais e falar menos. Isso é uma grande questão, porque a gente tem tendência a usar aquelas frases: ah, mas a sua vida é muito boa, né? Ah, mas olha, tem gente que está pior do que você. Ah, pensa positivo. A gente vai cuspindo um monte de frases feitas e isso só vai piorar a situação da pessoa. Agora, ouça, quando tem alguém que já tentou suicídio do seu lado, ou que diz que vai se matar, diz aqui: olha, eu estou aqui. O que você quer falar comigo? Aí começa. E aí, quando você vai com amor do seu coração, com empatia, aquela pessoa vai te ouvir. Mas ouça. Ele diz que é a melhor forma de prevenir. Outra coisa, trabalhando velhos padrões de pensamentos. E aí, eu vou falar disso mais rápido, não queria, mas vou ter que falar mais rápido por causa da hora. Buscar o equilíbrio existencial, né? Como é que a gente busca esse equilíbrio existencial? Como é que a gente sai do vazio existencial, da depressão, da ansiedade? Buscando conhecimentos elevados, gente. Conhecimentos espirituais, filosóficos, religiosos, científicos, né? Se eu tenho uma tendência à depressão, preciso saber se eu tenho falta de determinadas substâncias no meu cérebro. Então, eu preciso estar me informando. Buscar também a vida social, buscar não se isolar, buscar a troca com as outras pessoas. Depois da pandemia, a troca ficou muito difícil. Nós nos acostumamos a ficar em casa, sozinhos, ou só com aquelas pessoinhas que estão lá dentro, e às vezes nem com elas, porque nos trancamos nos quartos, enfim, não conversamos direito. Então, vamos buscar interagir com as outras pessoas, isso ajuda. Buscar reciclar e reaproveitar as experiências da vida. Tudo que a gente passa, de alegria e de tristeza, é para a gente aprender alguma coisa. Porque se ficarmos só na frustração, ah, não deu certo, ah, como é que vai ser? A gente termina na grande depressão, que pode nos levar ao suicídio. Né? Alegria e tristeza fazem parte da nossa caminhada.
Depois vem o buscar as atividades úteis, se manter ocupado, gente, né? Busca conhecimentos, procura lidar com as emoções e busca atividade útil. Quando você trabalha a favor do seu próximo, você melhora o seu humor, você melhora a sua autoestima, você eleva o padrão vibratório. É preciso fazer coisas que te ajudem. Vai tocar um instrumento, sai de casa, vai passear na beira da praia. Nós moramos no... Quer dizer, eu moro no Rio, né? Outros moram em outros lugares. Agora, pela internet, a gente nem pode falar assim, né? Mas, de qualquer forma, tem sempre a natureza por perto, porque vai ter um mato, ou vai ter um rio, uma cachoeira, ou vai ter o mar, ou o sol, que amanhece em qualquer lugar e que se põe em qualquer lugar. Então, vamos criar o hábito de nos conectarmos à natureza, porque ela nos beneficia, de lidarmos, por exemplo, com os animais, com as plantas, sabe? Cuidar de planta, cuidar de animal, faz a gente se sentir útil também, né? Buscar também aprender que a dor, né, ela está aí, e que a gente precisa de muito esforço e de muito sacrifício para não cair num sofrimento profundo. Aquilo que a gente sempre fala nas nossas palestras, que é a questão da intensidade do sofrimento, a gente que dá essa intensidade. Então, vamos buscar esforço. Isso precisa de um esforço. Esse trabalho todo precisa de esforço. Ninguém sai da depressão só porque o que está do lado quer que saia. É preciso que tenha um esforço de si mesmo, né? de se buscar. E existem muitos recursos terapêuticos como forma de prevenção do suicídio. Psiquiatra, psicólogo, terapia. As terapias naturais são ótimas. A fluidoterapia, o passe, né? O passe espírita, os tratamentos espirituais. Às vezes é necessário um remédio, quando a questão mais receitado pelo médico, tomando certo, né? Então, tudo isso ajuda. E caminhar na natureza, gente. A natureza, Deus nos deu assim de presente, abraçar uma árvore, sabe? Isso faz muito bem para todos nós, né? Falar do suicídio, o doutor Carlos Felipe de Oliveira, ele é um psiquiatra, ele é suiciólogo, e ele diz assim: falar do suicídio é o primeiro passo dentro da estratégia de prevenção. Porque, falando, estamos compartilhando informações importantes, trazendo o tema à tona e, assim, permitindo a construção de uma rede de proteção que envolve toda a sociedade. Então, vamos falar. Temos todos esses grupos de ajuda, vamos comunicar às pessoas que esses grupos existem, vamos trocar, vamos falar, vamos ver o que a gente pode fazer. Não vamos mais varrer para debaixo do tapete o que realmente não é para ser varrido para debaixo do tapete, porque pode, por uma omissão nossa, alguém tentar o suicídio. E isso é uma coisa muito, muito pesada para a gente. Aí, para fechar aqui, eu queria falar de Hamed. Hamed, que eu nunca deixo de citá-lo, porque eu adoro os livros dele, né? As Dores da Alma. Ele, na parte que ele fala de depressão, ele fala: somos também natureza, possuímos as estações da alegria, do entusiasmo, da moderação e do desânimo, assim como as da primavera, do verão, do outono e do inverno. E eu achei isso muito, muito lindo para a gente
refletir, né? Porque nós somos um com essa natureza, né? A natureza e nós, tudo bem, nós somos natureza. Então, nós temos todas essas estações dentro de nós, a estação da alegria, do verão, da primavera. Temos também o desânimo. O que nós não podemos é ficar nesse desânimo, amarrados a ele, é ficar na depressão. Nós precisamos sempre seguir em frente, né? Seguir em frente e buscar a alegria de viver. Eu coloquei uma letra que eu gosto muito. Eu queria muito poder colocar essa música para a gente cantar juntos, mas não vai dar para a gente colocar, porque o horário não dá. Mas algumas palavras dela, aí eu posso até depois, ou a própria Rose, colocar no grupo da casa, Viver e não ter a vergonha de ser feliz, do Gonzaguinha. É uma letra maravilhosa. E tem algumas coisas que eu destaco nessa letra, eu não vou ler ela toda, porque ela é enorme, tem 2 slides com essa letra, mas tem algumas coisas que fala que é para a gente se apegar à vida vale a pena, a vida é boa de ser vivida, o sol nasce todo dia, o sol morre todo dia, tem flor, tem planta, tem animal, tem mar, tem água, tem montanha, e temos nós, seres humanos, que muitas vezes erramos, muitas vezes nós fazemos a coisa pelo lado torto, mas que estamos tendo sempre a oportunidade de renascer, e é isso que a natureza nos ensina. A pureza das crianças, que Gonzaguinha fala nessa música, que a vida é bonita. Ele fala cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. É essa a oportunidade que as nossas reencarnações nos oferecem. Graças ao Pai Criador, ao Pai Maior, nós estamos renascendo sempre, sempre, porque somos esses eternos aprendizes. É alegria ou lamento, tanto faz. Ela pode ser alegria em determinados momentos, lamento em outros, porque estamos num planeta de provas e expiações, é impossível não ter lamento. Mas o importante é continuar cantando e continuar vivendo, né? E ele termina dizendo, divino mistério profundo, né, sobre a vida, divino mistério profundo, sopro do Criador. Sopro do Criador. Estamos mergulhados no hálito divino. Tudo o que existe é Deus. Tudo o que existe. Nós, os outros planetas, tudo que tem no universo é Deus. Nós, porque nós fomos criados por esse Criador que é amor. Nós somos filhos do amor e, portanto, o amor reside em nós e nós somos amor. Então, se você tem algum pensamento triste, para baixo, não vale a pena viver, que a vida é muito sofrida, tire esse pensamento por breves momentos. Olhe para o céu e veja que a vida, na verdade, é muito bela. Que você é amor. E se você é amor e amor divino, então está tudo certo, né? Esperança, fé, confiança. Bem, meus queridos, está na hora de eu terminar. Obrigada por vocês terem me ouvido. Que Deus abençoe a todos, que vocês possam ser muito felizes e passem essa alegria de viver para todos os que estão à sua volta e para todos aqueles que estão tendo, nesse momento, um pensamento
ruim. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, que Jesus esteja sempre conosco. Agradecemos a nossa irmã querida pelas suas orientações, pelas suas reflexões, pelas suas palavras, pela sua vibração que envolveu a todos nós, não importa onde estejamos. Estamos ligados pelo pensamento, estamos ligados pelo coração. Então, minha amiga, um beijo e mais uma vez, muito obrigado por trazer a sua reflexão, as suas palavras, que com certeza tocou profundamente todos nós. E para encerrarmos essas duas palestras, onde fizemos esse trabalho todos juntos, de refletir sobre esse tema, que, como Maria disse, é uma questão de saúde pública e emergencial, dado o número de pessoas que têm se suicidado, ou aquelas que estão pensando sobre isso, que possamos falar, como ficou bem claro na exposição de Maria, é necessário falar sobre isso sem preconceito, sem medos, sem vergonha, porque muitas vezes a pessoa tem vergonha de falar que alguém na família cometeu esse ato, ou alguém está planejando, ou que ela mesma está pensando nisso. Precisamos falar. Somente através da palavra nós poderemos auxiliar para que isso não venha mais ocorrer. E a Maria disse uma frase aí, também me tocou muito, porque me lembrou Joana de Ângeles, quando Joana diz assim: se falar é bom, saber ouvir é divino. Então, que também saibamos ouvir aquele irmão que está precisando abrir o seu coração, deixando de falar, mas oferecendo o nosso ouvido para ouvir as suas palavras, porque isso também é caridade, e talvez uma das maiores caridades. Então, para encerrarmos hoje, agradecemos a todos a presença. Eu vou pedir mais uma vez à minha companheira e amiga, irmã querida Maria, para fazer a nossa prece de agradecimento. Maria, por favor. Então, nesse momento, volte-se para dentro de você. Aproveite essas vibrações amorosas do alto que nos envolvem. Respire. Ao respirar, encha o seu coração de gratidão por esse ar que entra, que nutre todas as células do seu corpo, que traz energia para todo o seu ser. Senhor, Pai de infinita bondade, infinita sabedoria, mais uma vez aqui estamos nós reunidos em Teu nome, em nome de Seu Filho querido e amado Jesus, nosso irmão, e em nome da Virgem Maria, nossa Mãe Maior. Queremos agradecer pela oportunidade que temos de refletir, de conversar, de trocar ideias com as pessoas à nossa volta a respeito de um assunto tão delicado, que é o assunto, na verdade, do amor à vida. Que esse amor que nos envolve nesse momento possa preencher todos os nossos órgãos, todas as nossas células, trazendo a saúde ideal e perfeita, dentro das possibilidades de cada um. Que esse amor possa se expandir por todos os cantos do planeta Terra e possa chegar principalmente a tantos irmãos que neste momento estão cometendo o ato do suicídio. Que eles possam ser recebidos pela Virgem Maria.
que eles possam ser recebidos pela espiritualidade amiga, para que sejam conduzidos para uma nova tomada de consciência. Que esse amor que sai deste grupo, desta casa de estudos de Francisco de Assis, possa chegar a todos aqueles que se encontram em depressão, ansiedade, angústia, desespero, que esse amor possa envolver e curar. Porque sabemos, Senhor, que só o amor cura. Que possamos hoje, ao sairmos daqui, sairmos com firme propósito de abrirmos a nossa mente e o nosso coração para recebermos todos os irmãos que necessitam de um ouvido, que necessitam de um sorriso, que necessitam de uma mão estendida, que necessitam de um abraço. Que todos os sofredores deste planeta, Senhor, seja por males físicos, emocionais, mentais ou espirituais, possam receber nesse momento todas as bênçãos e todo o amor que provém de Ti. Agradecemos a todos os mestres, mentores e amigos espirituais ligados a essa casa de Francisco de Assis e a todos os estudos. Agradecemos e pedimos o fortalecimento desta casa, que ela possa levar cada vez mais a todos os lares a palavra certa e o abraço amigo. E assim, Senhor, que possamos terminar na noite de hoje com os nossos corações repletos de gratidão e de muita alegria. Obrigada, meu Deus. Fique conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Obrigado, amiga. Obrigado, meus irmãos, pelo trabalho lindo que todos nós realizamos aqui nesta noite. E que o Pai Maior continue a nos abençoar, nos fortalecer, e que Jesus continue a iluminar o caminho que temos que traçar até buscar subirmos aquela escada, a escada de Jacó, para nos aproximarmos do Pai. Um beijo do coração de todos vocês, meus irmãos. Obrigado, obrigada a todos. E uma boa noite de muita paz, de muita luz. E amanhã estaremos de volta para continuarmos estudando, aprendendo, para colocar em prática tudo isso que Jesus tem nos ensinado. Tchau, gente. Boa noite, gente. Tchau para todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. De muita luz, de muita paz. Tchau, tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã. Para todos.